Salve, salve, galera! Boa noite para quem por acaso já estiver aí na roxinha e para quem for assistir depois, seja na roxinha ou na vermelhinha, desejo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vão chegando, vão encontrando local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto, não importa qual seja o lugar, o importante é que vocês estejam confortáveis, pois hoje vou começar um Boteco World of Darkness solo. Minhas pessoas convidadas tiveram problemas de saúde, ambas, e naturalmente não poderão estar aqui comigo. Então decidi tocar a programação em frente, solo, de forma solo. Então, esse vídeo deverá ser mais curtinho do que se comparado com os anteriores, porque eu faço a leitura de um conteúdo e a gente fica lá discutindo entre a gente esse conteúdo. Hoje, hoje vocês vão ter somente a leitura e alguns comentários breves da minha parte. Então, deverá ser bem rapidinho esse vídeo, mas vamos dar continuidade ao Boteco, que hoje novamente é sobre Lobisomem, o Apocalipse, quinta edição. Hoje eu vou falar sobre essa característica Fúria. Não é uma característica nova de Lobisomem Apocalipse. Desde as edições anteriores a gente já lidava com ela, só que de uma forma diferente. Agora, nos livros da quinta edição de Mundo das Trevas, tem-se geralmente uma trilha que varia de 0 a 5, em que é uma trilha chave para os personagens terem que observar durante o jogo. Em Vampiro tem a fome, em Caçador tem o desespero, em Lobisomem ficou a fúria, a trilha a ser observada durante o jogo. Mas deixa eu ler aqui o conteúdo do livro básico. Eu, como sempre, pego textos do livro básico que eu acho importante compartilhar com vocês, faço a minha própria tradução, leio e em seguida comento. Então vamos começar aqui pegando a primeira parte para vocês conferirem junto comigo. Vamos lá. A fúria. O que é dito lá no livro básico sobre a fúria? Talvez a única e mais definidora característica dos lobisomens, a fúria para sempre turva os corações e as almas dos Garou. Ela se manifesta nos corpos deles e os permite realizar atos terríveis de brutalidade. Por todas as histórias, os jogadores devem se decidir como melhor canalizar a fúria de seus personagens, se para alimentar seus fogos ou para invocá-la, mas arriscar ser capaz de recorrer à fúria do Garou em algum ponto crítico. A fúria é uma trilha que se estende de 0 a 5. Qualquer Garou consegue chegar à fúria 5. Nenhuma característica fixada restringe a sua acumulação, e ela está frequentemente em fluxo. A fúria pode muito facilmente ser trilhada ao manter uma quantidade correspondente de dados de fúria. No caso, esses dados à mão, e ajustar a quantidade de dados quando o valor de fúria mudar. O valor inicial para a fúria é determinado pela situação da narrativa. Um Garou que não está envolvido em um conflito em andamento e teve um bom sono na noite começa em 1, ao passo que abrir em média res com uma situação de lutar ou fugir produziria 3 para os personagens de jogadores. Se questionamentos surgirem, assumam um valor de fúria inicial 2. Bom, nessa introdução sobre o que é a fúria, nessa descrição básica que é compartilhada no livro, já fala que a fúria é uma característica que pode governar as ações do Garou, seja de forma voluntária ou involuntária, mas ela atribui características vantajosas e adversas.
E tal como é feito em Vampiro à Máscara, os dados da fúria substituem dados regulares. Ou seja, conforme a sua trilha for evoluindo, você vai, como a gente viu agora, a trilha varia de 0 a 5, ou seja, conforme você vai marcando lá 1, 2, 3, é a quantidade de dados normais que você vai substituir por dados de fúria. E aí é, tem efeitos, seja vantajosos ou desvantajosos, que acontecem em jogo. Mas a gente vai ver isso à frente. Vamos botar aqui novamente e ver o restante do conteúdo, que é ganhando fúria. Quais são as formas que você pode ganhar fúria em Lobisomem ou Apocalipse? A primeira delas, a lua. Uivar para a lua pela primeira vez em uma dada noite provoca a fúria e produz um ponto. Se o Garou estiver em fúria 0, ele tem a perda do lobo. E esse método é a única forma de ganhar fúria fora de tais meios míticos como os rituais, onde estiver especificado. Olha só que interessante. Você, toda vez que vê a lua, você uiva uma única vez na noite e aí você ganha um ponto de fúria. É meio que garantido. Só que é tão somente esta opção que permite o Garou sair da fúria 0, que é como dito aqui, que ele perdeu o lobo, para o 1. Então, toda vez que isso acontecer em jogo, e não é difícil acontecer, viu, gente? O personagem se prepara para aguardar pela próxima noite com lua cheia para reivindicar essa fúria de Luna. E aí ele faz o uivo e esse ponto retorna para a trilha. Aí o Garou começa a ficar com 1. É nesse ponto divertido que eu acho que eu, como pessoa narradora, eu gosto de pedir a quem joga comigo para que de verdadeiramente uive, reproduzindo e representando o ato do Garou de uivar. Claro que eu não obrigo as pessoas a fazerem. Quem não quiser não faz, mas eu estimulo. Quem puder fazer, que faça, porque eu acho muito divertido. E se a galera topar, diversão garantida. Vamos para o segundo formato de ganhar fúria, que é provocação, ferimento ou humilhação. Se o Garou sofrer ferimento, dor ou outra agitação emocional ou física, ele ganha um ponto de fúria e o máximo de 1 por turno. Note que uma vez que o combate comece, a maior parte do dano e ferimentos não produz fúria adicional. A provocação de baixo nível, tal como insultos e palavrões, não provoca fúria adicional também. Ou seja, você poderá ganhar fúria até mais de uma por turno se você estiver passando por alguma provocação, ferimento ou humilhação. O que estabelece o ponto de limite e de parada desse ganho é quando o combate começa, o combate físico. E aí, os pontos adquiridos pelas 3 condições cessam e você continua a cena de combate com aqueles pontos de fúria adquiridos mediante provocação, ferimento ou humilhação. Terceiro formato para ganhar fúria, que é rituais ou prática como de rituais. Passar uma cena se preparando, realizando uma atividade relacionada com a tribo ou o augúrio, variando de um relato solene de queixas passadas a selecionar lutas em uma partida de futebol, pode produzir 1 ou 2 pontos a critério do narrador. Então, tem rituais que lobisomens podem adquirir, os garotos podem adquirir para colocar na sua ficha, que podem garantir ganhos de fúria. E aí ele coloca a sua trilha. Isso, para quando tiver com baixos pontos de fúria, pode ser muito útil, porque numa cena de combate, os dados de fúria podem trazer resultados muito positivos para a cena. E por fim, o quarto formato de ganhar fúria é através dos dons. Alguns dons podem modificar a fúria.
no caso, podem atribuir fúria ao personagem. Então temos aí 4 formatos, um com características bem específicas e com gatilhos bem determinados, e outros que podem ser promovidos por rituais ou dons. Se qualquer efeito ou provocação levasse a fúria de um Garou a passar de 5, o personagem sofre um ponto de dano superficial de força de vontade para cada ponto de fúria que excedesse o 5. Olha só que interessante, e eu ainda não tinha visto esse formato, seja em Vampiro, na Fome, ou em Caçador, com os dados de desespero. Aqui, se a Fome chegar a 5 e outros efeitos promoverem ganho de fúria, já sabe que vai tomar dano superficial de força de vontade. E mesmo que a trilha de força de vontade esteja com todas as caixinhas preenchidas com dano superficial, elas começam a ser preenchidas com o X que representa o dano agravado. Então, o controle da fúria tem que ser um negócio muito bem feito pela pessoa jogadora que estiver administrando o seu personagem. Vamos avançando aqui no conteúdo, que trata agora da economia da fúria, ou seja, gestão. Você tem que fazer a gestão da fúria, de como você vai administrá-la ao longo do jogo. Tanto o narrador quanto o jogador são responsáveis pelos ganhos de fúria. E aí, um jogador é encorajado a sugerir um ganho sempre que ele sentir que é apropriado, assim como o narrador não deve ficar com medo de aplicá-lo liberalmente e tematicamente. O índice no qual os personagens ganham fúria é também uma ferramenta poderosa do narrador. As histórias nas quais a fúria está sempre disponível tendem para as mais voltadas para ação e violentas, ao passo que um índice menor de ganho de fúria é melhor para evocar uma sensação de desespero, onde qualquer exercício de fúria põe em risco o lobo interno. Igualmente, o narrador deve estar consciente dos jogadores tentando jogar o sistema a usar os dons ou outras habilidades pelo bem da fúria descarregada. Os espíritos tendem a desaprovar tal abuso e imprudentemente recorrer a eles para realizar dons, é certo de se ter consequências. Ou seja, o que é que está dizendo? Durante o jogo, as chances de você perder fúria são grandes. Por exemplo, a mudança da forma, seja da hominídea para crinos, para glabro, para ispo ou para a lupina, ela demanda o uso de um teste de fúria para que você mude. Falhar no teste não impede a transformação, mas a falha produz a perda de fúria. Se você estiver com o personagem fazendo uma transformação da forma hominídea para ispo, que é a forma mais grandona de lobo, você só faz um teste de fúria. Se você tiver com 3 pontos de fúria, você, se falhar, se transforma para ispo, mas cai de 3 para 2. Agora, uma outra situação, se você quer mudar para a forma crinos, a demanda já é de 2 testes de fúria. E se porventura você falhar nos 2 testes, se antes você tinha fúria 3, cai para 1. E aí o bicho pega, que é isso que é aqui que o texto comenta, que quando você está tão somente com fúria 1, começa a bater o desespero, porque o uso de outras habilidades que demandam fúria podem fazer com que no seu teste de fúria falhe novamente e aquele 1 de fúria, olha, vira 0. E 0 significa que perdeu o lobo. Você não consegue mais permanecer nas formas metamórficas. Você retorna para sua forma original. Por isso que tem que ter bem cuidado, bastante consciência da gestão desses pontos de fúria. E aí agora a gente vai entrar na forma que se gasta ou se perde fúria em Lobisomem o Apocalipse. Vamos ver quais são. São 4 formatos. Primeiro, regenerar. O Garou consegue se curar rapidamente ao gastar fúria e fazer uma checagem
de fúria. Ou seja, com a fúria ele permite fazer um teste de cura. E aí, se falhar novamente, você faz a cura, mas perde ponto de fúria. É uma das formas que você pode perder. Segundo formato, metamorfosear, ou seja, mudar e manter formas, pode demandar uma checagem de fúria a depender da forma, que foi o exemplo que eu comentei ainda agora, em que você pode querer transformar para a forma ispo, para a forma crinos, glabro, ou transitar entre humanídeo e lupino. Então tá aí, segunda forma, que você vai ter que fazer teste de fúria e se falhar, perde ponto de fúria. Terceiro formato, usar dons. Alguns dons demandam checagens de fúria para se ativar. Essa restrição é anotada na descrição do dom. Então você observa lá qual é o dom que você vai usar e se tiver lá como requisito um teste de fúria, já sabe que tem uma chance de perder fúria na sua trilha. E por fim, o quarto forma é efeitos de dons. Alguns dons podem acalmar um garou e permitir que ele perca fúria voluntariamente, ao passo que outros dons podem roubar fúria deles, a despeito do desejo deles de retê-la. Então, dependendo de qual for o dom e o objetivo de cada dom, pode fazer para acalmar ou para prejudicar algum garou, roubando fúria deles. Então, gente, a diferente dos efeitos de dons que são resultados do uso de um dom sobre um garou, os anteriores dependem, a perda de fúria depende do teste de fúria. Todas as três situações de regenerar, metamorfosear e usar dons precisam teste de fúria. E a perda só se materializa quando o teste falha. E a falha do teste, como eu disse, não significa que a ação fracassou, apenas significa que o personagem perde fúria. Beleza? Ótimo. Já que a gente já falou tanto do teste de fúria ou checagem de fúria, bora tratar dela. Lá no livro diz o seguinte: quando um garou quer soltar seus poderes carregados de fúria, o jogador dele faz uma checagem de fúria com um único dado, igual ao teste de fome de vampiro. Ele só faz um único teste para ver se vai ganhar fome ou não. No caso, diferente de vampiro, o fracasso ganha fome. Já em lobisomem, o fracasso é perda de fúria. Então, mesmo formato de teste, mas resultados diferentes. Então, lobisomem, sempre que falha, perde fúria. Deixa eu ver, o jogador perde um único dado. Em uma vitória, um 6 ou melhor, a fúria do garou fica a mesma, mas uma checagem fracassada de 5 ou menos faz a fúria dele cair em um ponto. Faça a checagem de fúria ao mesmo tempo que o ato de provocá-la, de preferência com o seu próprio dado identificável. Porque tanto em vampiro quanto em lobisomem e caçador, os dados de fome, desespero e fúria têm cores diferentes. Quem já teve a oportunidade de ver os layouts das cores dos dados desses três que eu citei, eles têm cores distintas e símbolos distintos para representar os resultados. Mas se você não for capaz de obter esses dados com layouts específicos para jogo, você pode, dentro do seu conjunto de dados de 10 faces, selecionar uma única cor para representar os dados de fúria. Pode ser dados brancos, dados vermelhos, dados marrons, dados verdes. O importante é que seja uma cor que não seja similar à dos dados regulares. Eles precisam se destoar dos demais para que na hora de verificar os sucessos você consiga identificar quais são de fato os dados de fúria, pois eles produzem resultados diferentes. Beleza? Então tenham isso em mente. A fúria diminuindo dessa maneira não necessariamente representa o garou ficando menos com raiva, mas ao invés dos modelos de como a fúria é expressa, a energia reprimida manifestando como dons ou uma forma sobrenatural mais feroz. Então tá aí a checagem, o que ela significa e o que ela promove. Quando tem sucesso, a fúria é mantida. Quando tem fracasso,
perde-se ponto de fúria. E aí, quando chega a perda total de fúria, chegou a fúria zero, a gente entra na questão da perda do lobo. Um Garou com nenhuma fúria sobrando perdeu o lobo e não mais consegue realizar atos que requeram uma checagem de fúria. Ele não pode mais usar nada que use fúria. E aí permanece em uma forma sobrenatural, ou seja, ele não consegue fazer checagem de fúria, ele não consegue permanecer numa forma sobrenatural, ou seja, Glabro, Ispo e Crinos. Se você tiver na Lupino, volta para Humana, que é a sua original, e se você tiver na Humana, volta para Lupino, se a Lupino for a sua original. Ou também não consegue usar rituais ou dons. A fúria nunca pode ir abaixo de zero. Zero é o piso. E qualquer perda que sugerisse isso, tal como uma incorrida de uma checagem dupla de fúria fracassada, ou seja, o resultado é ignorado. Vamos dizer, exemplo, o personagem estava com 1 de fúria, e aí ele decidiu fazer, mesmo correndo o risco, decidiu fazer o teste para trocar a sua forma para a forma Crinos, que para isso tem que fazer 2 testes de fúria. E aí ele fracassa nos 2 testes. Ele não vai para -1. Ele só simplesmente fica em 0 e o restante é ignorado. A única forma de um Garou poder recuperar o lobo, se não por meios místicos, é uivar para a lua, como eu falei lá acima. Então já sabe que a perda do lobo é quando se caracteriza que a fúria caiu para 0. E aí vamos para os dados de fúria, como eles são representados e seus resultados. Para cada ponto de fúria possuída por um personagem, um dado de fúria substitui um dos dados regulares. Eu falei isso lá no começo. Se a sua parada de dados for de 6 dados, aí você vai lá, identifica na trilha da fúria que você tem 2 pontos de fúria. Desses 6 dados regulares, você vai tirar 2 e vai substituí-los por 2 de fúria. E aí a sua rolagem de 6 dados será por 4 dados normais e 2 de fúria. Os dados de fúria funcionam como dados regulares, mas as faces 1 e 2 são consideradas especiais. Cada uma é um resultado brutal de dado. Sozinho, um único resultado brutal é simplesmente tratado como uma falha. Olha só que interessante, vou voltar aqui. Cada uma é um resultado brutal. Se cair 1 ou 2, cada uma delas é considerado um resultado brutal. E aí é simplesmente tratado como uma falha. Olha que interessante. Mas 2 ou mais em um único teste produz um resultado brutal. Um resultado brutal faz um teste falhar, geralmente com algo sendo destroçado, ferido ou destruído, a menos que o alvo do teste fosse para causar dano ou ferimento, em cujo caso um resultado brutal produz 4 sucessos adicionais. Olha que interessante. Temos aqui 2 usos distintos para um par de dados que resultam no resultado brutal. Enquanto que, se você estiver numa ação social, numa ação mental, investigando, conversando, tentando disfarçar, e você obter um par, seja de 1 e 2, só de 1 ou só de 2, o resultado brutal vai promover o fracasso do teste. Já diferente, se a ação estiver reproduzindo um combate causando dano, esse par que eu citei ainda agora, em vez de promover o fracasso, vai promover o sucesso, a explosão do sucesso, que antes seria 2, se transforma em 4. Eu achei isso bem interessante, fez a coisa ficar bastante crítica, porque afinal de contas os dados vão ficar variando na sua parada de dados conforme a sua trilha de fúria estiver ali funcionando, e aí ela promove esses resultados. Então, a depender de qual for, vale a pena ter muito dado de fúria, e outras situações vale a pena ter menos dados. Ou seja, basicamente, quando você está, entre aspas, tranquilo lidando com ações sociais ou mentais, obter um resultado brutal não é bom.
Mas se você estiver no meio do combate, da forma Crinos, metendo porrada ou em outra forma que também lhe garanta situações de combate, um par de um resultado brutal lhe renderá 4 sucessos. Note que o narrador é o árbitro final, no que conta como se beneficiar dos resultados brutais. Embora atirar com um rifle e sniper para eliminar o inimigo tenha o objetivo de causar dano, a atividade requer uma mentalidade demasiadamente controlada para se beneficiar da fúria desenfreada. Por que ele diz uma mentalidade demasiadamente controlada? Porque, gente, não sei se vocês lembram, mas usar arma de fogo passou nessa quinta edição a usar o atributo autocontrole. E autocontrole está nos atributos sociais. Você gostando ou não, concordando ou não, é assim que está descrito na quinta edição, tanto de Vampira Máscara, de Caçador a Revanche e Lobisomem o Apocalipse. Então, por ele ser um atributo social, você não conseguirá obter esse benefício do resultado brutal dando 4 sucessos. E aí o narrador vai ter que avaliar se algum outro teste que não use autocontrole se caberia receber o resultado positivo dos 4 sucessos adicionais do resultado brutal. Cabe ao narrador decidir. E aí, igualmente, alguns atos não violentos, tal como resistir à coerção mental ou fazer um grande salto, podem ser tratados como beneficiando-se da fúria, a critério do narrador, que afinal de contas é um momento tenso, você vai fazer um salto de um prédio para o outro, a fúria pode te dar benefícios nesse sentido, beleza? E aí, os resultados brutais de dado não podem ser rolados novamente ao gastar força de vontade, mas outros resultados de fúria podem. Ou seja, quando você obtém resultado brutal, você não pode rerolar novamente os dados, mas outros resultados do dados de fúria podem. Quais são os outros? O 1 e o 2 a gente já sabe que são os resultados do brutal. Então, de 3 até 10 podem ser rerolados. Olha só que diferente. Enquanto que em Vampiro a gente não pode rerolar dado de fome, aqui em Lobisomem Apocalipse é permitido rolar novamente dados de fúria, contanto que não sejam resultados de 1 e 2. É bem diferente e a galera tem que monitorar isso para não se perder nas rolagens de dados. Beleza? Agora que a gente viu todas essas questões das rolagens de fúria, vamos ver aqui um sumário que o livro faz para a galera já se situar sobre, por exemplo, a trilha da fúria. Primeira coisa, a fúria é uma trilha de 0 a 5. Beleza? Segundo, a fúria é ganha a partir do uivo para a lua, da provocação e certos rituais e dons. Eram aqueles 4 que a gente citou mais cedo. Terceiro, a fúria é gasta através das checagens de fúria na regeneração, na metamorfose e nos dons. Então tem aí essas situações de gasto. Próximo, ganhar fúria acima de 5 resulta em dano de força de vontade. E um Garou em Fúria 0 não consegue agir demandando checagens de fúria ou sustenta uma forma sobrenatural. Esses são os 5 itens que vocês precisam ter em mente na hora que estiverem registrando e trilhando a fúria na ficha de seu personagem. E quanto às informações em torno dos dados de fúria, vocês têm que registrar 4 deles. O primeiro é: para todo ponto de fúria, substitua um dado regular por um dado de fúria nas paradas. O segundo, os dados de fúria têm faces similares aos dados regulares de 10 lados, exceto que 1 e 2 são considerados resultados brutais de dado. Terceiro, 2 ou mais resultados brutais causam um resultado brutal, geralmente fazendo o teste falhar, a menos que o objetivo fosse causar ferimento ou dano. E para finalizar, os resultados brutais de dano não podem ser rolados novamente ao gastar força de vontade. Beleza, galera, tá aí todo o conteúdo do Lobisomem Apocalipse, que fala sobre a fúria.
Eu pessoalmente gostei muito desse formato em que foi estabelecido o uso de fúria. Ele trouxe a ideia do que havia sido criado para Vampiro à Máscara em torno da fome, mas adaptou para a realidade de jogo de Lobisomem Apocalipse, trazendo características bem interessantes que podem dar um sabor a mais para os resultados e desdobramentos das cenas em que os garotos estiverem se envolvendo, seja em ações físicas, ações mentais ou ações sociais. Bom, chegamos ao final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se alguma dúvida sobre Fúria e os dados de Fúria ficou para vocês, utilizem aqui a descrição do vídeo, aqui na plataforma vermelhinha, para deixar comentários que eu irei depois responder para vocês. Espero que tenham gostado. Semana que vem estaremos de volta com o Boteco falando de mais uma lore sheet do V5 e espero vê-los assistindo. Então é isso. Desejo a vocês que fiquem bem e até logo. Falou!